Vamos ler do versículo 1 até o 8, ok? Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Está explicado por o verão de Hiroshima, né? Não tem vento em árvore alguma, não tem vento sobre o mar nem na terra. Versículo 2: Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000, né? Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 11.000. Ah, ok, vocês estão comigo. 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Ok? Vamos orar? Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Revela-nos, ó Deus, a Tua verdade, Senhor Deus. Que possamos, nesta noite, conhecer a verdade do Senhor e conhecer, ó Pai, um pouco mais de Ti. Senhor Deus, ajuda-nos a ter entendimento da Tua palavra. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos e que possamos ouvir, Senhor Deus, o Teu ensinamento e apaixonarmos-nos, ó Pai, pela leitura, Senhor Deus, e pelo estudo, ó Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Apocalipse 7, ele não é muito uma continuação de Apocalipse 6. Ok? No Apocalipse, na última aula foi estudado sobre a abertura dos selos, onde cada selo aberto, então, trazia um tipo de julgamento, e no último selo, né, acontece algo extraordinário. Então, o capítulo 7 de Apocalipse, ele é uma outra perspectiva, praticamente da mesma visão que há no 6. Ok? Comigo? Então, nós analisando o capítulo 7, nós vemos alguns itens aqui bastante interessantes no nosso estudo. Uma das coisas que eu gostaria de trazer como uma introdução hoje é porque até agora nós vimos as cartas, a revelação de Jesus, vimos as cartas direcionadas à igreja, e daí então começaram-se os selos a serem abertos, né? A partir de agora você vai ver muitas figuras assim, ilustrações, e alguns até creem que é a mesma história contada de diversas maneiras. Ok? Né? São 7 trombetas, 7 selos, 7 isso, 7 aquilo. Não é verdade? Então, antes de nós analisarmos um pouco mais o capítulo, eu gostaria de trazer uma introdução a respeito das maneiras com que podemos ler o livro de Apocalipse. Ok? Imagine que você ganha... Você já viu aqui um livro tridimensional? Alguém já viu? Um livro 3D? O livro 3D ele tem um monte de figuras assim, repetidas ou embaçado, ou ele tem assim vários riscos, e você não enxerga nada, mas a partir do momento que você coloca um óculos desse, você passa a ter uma outra visão do livro. Eu ouvi falar de um rapaz que ele ganhou um livro 3D do pai dele,
Só que o livro 3D, antigamente, não vinham com óculos. Eles vinham, você tinha que olhar o 3D, forçando a tua vista, ficando meio vesguinho assim para a página. Como ele não sabia do truque, ele jogou fora o livro. E esses livros são caros. Então, talvez se nós usarmos a lente errada, quando nós estudamos Apocalipse, talvez nós desprezemos algumas das profecias que estão contidas aqui, ou verdades, ou talvez muita gente perde o interesse na leitura de Apocalipse pelo fato de usar a lente errada quando está olhando para esse livro. Vou tirar porque irrita pra caramba. Ok? Pode mudar para mim o slide, por favor? Nós temos... essas aqui são praticamente as 4 diferentes tipos de visões mais abrangentes que existem hoje, na atualidade, quando se estuda a leitura escatológica, ou seja, do final dos tempos aqui. Quando nós vemos o livro de Apocalipse, que significa o quê? Revelação, né? Então, nós temos 4 maneiras diferentes, e eu diria, quer dizer, eu digo, há mais uma que eu não acrescentei para que não bagunçasse o nosso entendimento, mas existe mais uma maneira de se ver o livro de Apocalipse, ok? Uma das coisas que nós temos que entender, o livro de Apocalipse não é uma leitura contínua de fatos, tá? Em primeiro lugar, não leia igual você lê, por exemplo, os evangelhos. Jesus, ele foi até a montanha, ele orou, logo após isso ele foi de encontro com os discípulos que estavam no barco. Não leia dessa maneira. Não é uma sequência, ok? Ele tem ciclos e tem maneiras diferentes. Igual eu falei, depende das lentes que você estiver usando. Vamos dizer que nós temos aqui o óculos do amilenismo. Vamos começar pelo amilenismo. O que significa amilenismo? Alguém sabe? O amilenismo... Passa para o próximo slide, por favor. Depois nós voltamos nele aqui. Tá? Aqui nós vamos fazer uma comparação entre as diferentes formas. Ele começa não no amilenismo, ele começa no pré-milenismo, né? Então, vamos no amilenismo. O amilenismo, ele não crê, por exemplo, quando você vai em Apocalipse capítulo 20, ele fala a respeito do milênio de Jesus. O amilenismo não é que ele não crê no milênio, porque quando se diz amilenismo, né, esse ele fala assim, não há milênio. Porém, a visão não significa isso. Significa que o quê? Essas pessoas que leem o Apocalipse através da lente amilenista, ela vê a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento, vê num período depois do período presente. Eles creem que nós já vivemos o milênio, ok? O milênio ele não é literalmente 1000 anos, mas acredita que é um tempo já que vivemos a partir da primeira vinda de Jesus. Quando Jesus vem, ele morre na cruz, então ele inicia, quando ele ressuscita, ele inicia o milênio. Ou seja, o reino de Deus sendo estabelecido na terra e a justiça de Deus. Até que chegaria a segunda vinda de Jesus, onde ele vem, arrebata a igreja, ok? Ele julga as nações e Zé Fini, acabou. Novos céus e nova terra. Esse é o amilenismo, ok? Eu não quero entrar muito em detalhes, porque cada um deles é abrangente na sua maneira de ser.
Tá? Se você quiser mais informações a respeito disso, nós podemos passar referências para você, buscar em livros, em comentários bíblicos muito bons, ok? Muita gente séria, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, muita gente da Igreja Presbiteriana é amilenista, ok? O pós-milenismo, ele é uma visão menos, como que eu posso dizer? Ela é menos aceita do que as outras visões. Porque o pós-milenismo, ele crê que haverá o milênio, né? E ele crê na segunda vinda de Jesus e o juízo depois do milênio. O que eles creem é assim, o pós-milenismo crê que, você talvez já deve ter ouvido essa visão pós-milenista, que o mundo, a partir do derramamento da graça de Deus, ele vai ficando cada vez mais crente. Ou seja, a glória de Deus vai cobrindo toda a terra até o ponto em que tudo é de Jesus e aqueles que não vierem ao Senhor Jesus são condenados aqui no juízo e novos céus e nova terra. Ok? É um pós-milênio, ou seja, o milênio é Deus trabalhando sobre a terra e fazendo com que as nações se tornem para ele e estabelecendo o reino dele de modo que o mundo se tornaria, então, a nova terra. Eu acho que você já ouviu alguém dizendo sobre isso, que daí você já viu uns livretinhos que tem um homem sentado do lado de um leãozinho, né? Acho que você já viu. Talvez o pós-milenismo não é que ele é exclusivamente uma maneira com a qual os testemunhas de Jeová veem a revelação de Apocalipse. O pós-milenismo fazia muito mais sentido no século XIX, quando começaram as missões mundiais, né? Porque você viu o quê? A tecnologia, a ciência avançando, o progresso, a industrialização, a medicina começou a crescer, doenças começaram a ser erradicadas, e você vê todo o movimento missionário para que o mundo inteiro tivesse, então, conhecimento da palavra de Deus. Você vê as missões inglesas, mandam missionários para todo mundo, né? Com essa intenção de que o mundo todo conheça Jesus e com as pessoas recebendo Cristo, então o reino de Deus é estabelecido, a glória de Deus se estende sobre toda a terra. Hoje, para nós, não faz muito sentido essa visão. Por quê? O que você vê hoje? Você vê o mundo se tornando melhor, cada dia melhor, por causa da ação do reino de Deus? Não, não é? O século 20 e 21 foram uma pancada no pós-milenismo. Porque você viu um estado de decadência da sociedade que voltou, né? E você começa a ver muito mais fazer sentido que o amor de muitos se esfriaria, de que se Deus não encurtasse aqueles dias, né, não teria muita gente que ia sobrar. Então você começa a ver que o pós-milenismo ele perde muita força nesse novo século. Vocês estão comigo? Ok? Muito rápido? Ok. Gambate, né? Pré-milenismo. O pré-milenismo, talvez a maioria aqui conhece a visão pré-milenista, né? E crê na visão pré-milenista. Eu confesso para você, eu vim só trazer e não vim dizer para você qual é certa, qual é errada. Ok? Eu acho que a igreja
Lá em Efésios 4 fala o quê? Que nós temos que ter a unidade dentro da igreja. Unidade não significa todo mundo pensando igual. Significa que, mesmo que eu tenha uma inclinação amilenista, e, por exemplo, o Ed tem uma inclinação pré-milenista, vamos dizer, por exemplo, tá? Não sei. Né? Mas digamos que nós ainda assim conseguimos trabalhar em unidade. E o quê? Lá fala o quê? Que quando a igreja trabalha em unidade, nós não ficamos como crianças correndo atrás de doutrinas. Não é verdade? Quanta gente diz aí assim, eu estou aqui na igreja, não concordo com isso. O que a pessoa faz? Vai atrás de outra igreja. Aí, lá ela não vai concordar com alguma coisa lá, ela vai para outra igreja. E vai. Ou seja, é uma criança que corre atrás de ventos de doutrina. Porque não consegue andar em unidade com os irmãos da igreja. Ok? Como eu te disse, essas são maneiras de nós olharmos a revelação da palavra de Deus. E não maneiras de briga. Por exemplo, hoje em dia existe um debate no meio cristão ferrenho, que é quase que um Bolsonaro-Lula. É quase, né? É quase que uma esquerda e direita, que são os calvinistas e arminianos. Os arminianos e calvinistas. Aqueles que creem na predestinação e aqueles que creem na salvação junto à responsabilidade cristã. É outra coisa. Esquece, nós não vamos discutir sobre isso aqui. Ok? Se você tem curiosidade sobre isso, nós podemos estudar a Bíblia juntos. Ok? Eu fico muito feliz que todos vocês estão aqui. Bem, vamos lá para o pré-milenismo. O pré-milenismo dispensacional, ele crê na pós-tribulação. O que ele crê? Ele crê que vai haver o arrebatamento e haverá um tempo ainda de tribulação até que aparece Jesus entre as nuvens para trazer o juízo final. Ok? Quem leu os livros da série Deixados para Trás, vai perceber que essa visão pré-milenista dispensacionalista, ela é aplicada literalmente naquele livro. Né? Essa série Left Behind, os Deixados para Trás, ele tem alguns problemas. Né? Só para nós termos uma ideia. Dispensacionalismo é a leitura que se tem de que a igreja, o mundo, ele é regido por Deus por dispensações. Ou seja, maneiras administrativas de Deus ao interagir com o mundo. A primeira dispensação estava lá em Adão e Eva. E ela, se eu não me engano, ela se encerra ali quando eles caem. Então, você vê que a maneira como Deus interage com o homem começa a ser de outra maneira depois da queda. Né? Existe a dispensação da graça, crê-se que, na sua maioria, os dispensacionalistas, eles creem que existem 7 dispensações. Mais uma vez, eu não trouxe as 7, porque eu não quero gastar todo o tempo nisso. Isso aqui é só uma introdução para que você tenha diferentes lentes ao você analisar a Bíblia. Por muito tempo, eu criei no pré-milenismo dispensacionalista. Por quê? Porque eu tinha alguns livros sobre escatologia, quando eu era adolescente, e eu li muito Deixados para Trás. Li muito. Eu li a série Teen
a série adulta, eu li tudo do Deixados para Trás, inclusive assisti os filmes ruins, né? E para mim isso era a verdade. Até que o quê? Eu comecei a conhecer as outras visões e comecei a comparar com o que a Bíblia dizia e outros textos da Bíblia, e comecei a ver que algumas coisas não faziam tanto sentido naquela visão, tá? Por isso que é muito importante que você tenha o hábito de pegar e estudar a Bíblia, não apenas ler a Bíblia, mas aprofundar-se nela com as diferentes exegeses. Okay? Isso aqui é tudo estudado por grandes homens e mulheres de Deus, né? Reformadores da igreja fizeram a sua teologia e colocaram esses tipos de visões comparados com outros. Okay? Então é muito importante nós vermos essas maneiras de pensar. O dispensacionalista, ele tem uma diferença crucial com o pré-milenismo tradicional ou histórico, que é o fato de crer que Deus tem um plano de salvação para a igreja e um plano de salvação para o povo judeu. Ok? Você talvez já tenha ouvido muitas vezes as pessoas dizerem assim que, por exemplo, os 144 mil que nós lemos aqui nesse capítulo 7, são judeus pós-tribulação, que durante a tribulação se converteram e se tornaram testemunhas. Talvez você já tenha ouvido isso. Então, porque é uma visão dispensacionalista. Okay? O Deixados para Trás crê nisso, porque tanto que aparece um personagem que ele era um judeu e ele era uma das 144 mil testemunhas que surgem ali naquele período tribulação. Tanto a visão pré-milenista dispensacional e a histórica creem o quê? Que nós passamos por um período de tribulação, onde a igreja também está passando por esse período de tribulação, acontece o arrebatamento. A igreja é levada a encontrar-se com o Senhor nos céus, e aqueles que ficam, aqui ficam para a chamada grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de perseguição muito selvagem em relação aos cristãos. E naquele tempo, não haverá o Espírito Santo sobre a terra. Então, é o que torna mais difícil ainda a conversão das pessoas. E os juízos começam a sobrevir sobre o mundo. Okay? Então, vamos recapitular rapidinho? O pré-milenismo, ele crê que há uma tribulação, a segunda vinda de Jesus e o milênio. Essa é a maior diferença, perdão. E daí o pré-milenismo dispensacional crê que há uma segunda vida, o arrebatamento, esse período de tribulação, e então a vinda da igreja que subiu no arrebatamento, ela volta com Jesus para estabelecer o milênio, e depois de 1000 anos, o diabo é solto, e daí há a batalha do Armagedon e novos céus e nova terra. Ok? Então, um dos problemas que enfrenta o pré-milenismo dispensacional é que Jesus teria que ter 3 vindas. Não é verdade? Uma para o arrebatamento, uma para o seu aparecimento glorioso e o milênio sendo estabelecido, e uma para o juízo final. Né? O pré-milenismo histórico, ele crê que Jesus, no meio da tribulação, Jesus vem, e daí o milênio é estabelecido e haver um juízo final. Ok? Complicado? Tudo bem? Esses são lentes pelas quais nós olhamos
o Apocalipse. Como eu disse, você pode voltar por favor? Então aqui nós temos o quê? O amilenismo crendo na ressurreição dos crentes, incrédulos na segunda vida de Cristo, né? Então, por isso que ele não crê que haverá um tempo de milênio onde a igreja não estará. Ele crê o quê? Que quando Jesus voltar, mortos e vivos, né, ressuscitarão e subirão com ele. Acabou. O pós-milenismo crê numa ressurreição geral dos crentes incrédulos na segunda vinda de Cristo, onde o mundo vai se tornando cada vez melhor, sendo estabelecido o milênio. Uma das coisas que eles que se opõem ao pós-milenismo é o fato, por exemplo, quando um estudo que foi feito no Texas mostra que mais de 50% da população eram de determinada denominação lá, uma igreja, acho que batista, alguma coisa assim. E, porém, eles quebraram em várias porcentagens diferentes e eles falaram assim, o Texas, então, se ele tem essa porcentagem tão grande de cristãos transformados, que se diziam transformados, então ele é um local assim de santidade, né? Então que dali se espalhava para todo o resto do mundo. Aí não era bem a verdade, né, o que acontecia. Entendeu? Então não faz muito sentido devido à decadência da sociedade nos dias de hoje, né? Apesar de eu crer que o quê? Nós como cristãos somos chamados por Deus para o quê? Restaurar o nosso redor. Não só apenas a salvação de almas e fazer discípulos, mas a própria restauração cultural, a restauração científica, das artes, do legislativo, tudo ele ser transformado à medida da ação da graça de Deus pelos filhos de Deus. Ok? Alguma dúvida até aí? Tá bom. Pré-milenismo histórico crê na ressurreição dos crentes no início do milênio e a ressurreição dos incrédulos no final do milênio. Isso que eu digo é a ressurreição dos justos é o fato de nós nos encontrarmos com Cristo nas nuvens, o arrebatamento. E o dos incrédulos é o fato dos mortos ressuscitarão de novo para o julgamento, né? O pré-milenismo dispensacional é a distinção entre duas ressurreições. A igreja no arrebatamento, os santos do Antigo Testamento e da tribulação na segunda vinda, e o incrédulos no final do milênio. Ok? Essas são as 4 mais conhecidas visões teológicas quando se estuda escatologia. Porém, eu disse que tinha um bônus. Tem mais uma, que é chamado de preterismo, né, parcial ou imparcial. Que na verdade vira 2 daí. Né? Preterismo, como a própria palavra diz, vem de pretérito. Ou seja, a pessoa que lê Apocalipse pela lente, a escatologia pela lente do preterismo, ela vê como fatos que já aconteceram, mas que por seu valor profético refletem hoje. Por exemplo, Isaías, quando é perguntado, falado assim, dá-nos um sinal, e daí ele fala assim, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, né? Seu nome será Emanuel, tal. Bem, ali era uma profecia, certo? Porém, é uma profecia que o quê? Se cumpriu. Ela se cumpriu e ela traz um efeito depois, ok? Que nós ainda lemos ela e ela faz certo sentido para nós, né? Talvez ela já não se cumpra mais, ela já se cumpriu. No que está dizendo aqui, na visão preterista, eles vão situar, quando você lê as cartas de Paulo, por exemplo,
você vê que a igreja primitiva vivia já num ritmo de festa, não é? Do Maranata vem Jesus, não é verdade? Eles criam que o evangelho já seria pregado em todo mundo e de que Jesus iria voltar já naquela época. E daí você vê que quando que Apocalipse foi escrito? Alguém pode me dar uma dica? Quando mais ou menos ele é datado? A maioria dos estudiosos crê mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, por ali naquela faixa ali. Alguns creem um pouco depois, né? Que talvez ele seja já do ano 90 e alguma coisa, na época de Domiciano, mas existe alguns relatos, algumas palavras que são ditas aqui por João, que mostram talvez na época de Nero. Tanto que, então, o que o preterista crê? Que, por exemplo, a perseguição que é retratada aqui no Apocalipse, ela é a retratação da perseguição à igreja e aos judeus, dos judeus do Império Romano no primeiro século. Ok? É uma visão muito interessante de se estudar. Ok? Quando você vê, porque muita coisa faz sentido. Mas é lógico, tem coisas que você tem que questionar quando você está estudando isso. Mas essa é uma visão preterista, se você quiser procurar a respeito dela. Ok? Vamos lá. Você pode passar para frente, por favor? Mais um, aí. Na página 74 do livro, da apostila, né, do Estudo no Livro de Apocalipse, do reverendo Hernandes Dias Lopes, página 74, ok? Então, nós vemos aqui que o capítulo ele é uma perspectiva diferente, da qual é do capítulo 6, ou seja, é como se eu olhando para vocês, eu vejo vocês de uma maneira. Vocês olhando daí, vocês me veem de outra maneira. Então, no capítulo 6, vai ser aberto o último selo, e daí há uma pausa. Aí, vamos parar, muda a câmera. A câmera muda, João começa a ver o quê? Que Deus fala para os anjos que estão os 4 cantos da terra, segura aí, calma, né? E quando fala de 4 cantos da terra, o que você lembra? O mundo todo. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste? Não. Norte, sul, leste, oeste. Leste, oeste. Bem. Eu não sei nem esquerda e direita, vou saber leste e oeste. Bem. Então, norte, sul, leste e oeste, certo? 4 cantos da terra. A totalidade da terra, ela está sobre o domínio de Deus. Ninguém pode escapar. Ok? O controle segura antes que os cavaleiros avancem. Lembra que vocês viram os cavaleiros? Né? Foi isso que foi estudado no capítulo 6, não foi? Eu lembro de um menino que nós dávamos discipulado, e ele era do sítio, assim, né? No Brasil. Aí eu emprestei um CD para ele, de música. E eu falei assim, você gostou? Era música de adoração e tal. Ele falou, gostei daquela música que dizia assim, ele tem fogo, né? Que era, e cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. Foi a única música que ele gostou, que Jesus cavalgava no cavalo branco. Número 2, Deus faz distinção entre o seu povo e o ímpio. Ok? Nós vemos aí as pessoas que são seladas na testa. Gente, vou dizer uma coisa para você. Muita gente crê que naquela visão, lembra da lente que eu falei lá? Nessa pré-milenista,
do dispensacionalismo, muita gente crê fatos que são literais ao Apocalipse. Então, quando se fala, olha, vai ser colocado um chip na sua mão, né? E é a marca da besta. Eu, pessoalmente, eu respeito a tua opinião se você crê nisso. Eu, pessoalmente, não creio. Porque a marca da besta, ela é uma escolha. E outra, se fosse para ter chip na tua mão, você já tem. Todos nós aqui já temos um chip na nossa mão. Ok? E temos na nossa cabeça também. Né? Ou seja, não é a questão de chip, é questão de escolha para você ter a marca da besta. Mas isso é para outro capítulo. Ok? Quando Deus sela alguém, né? Eu gostava, antes de pegar esses incã que tem assim, e fazer vários incãs nos braços das crianças, assim, né? Quando o pai e a mãe não estavam vendo. Então eu gostava de fazer bastante isso. O que esse selo de Deus, ele significa? Proteção, certo? Se você vê ali em Mateus 27, vai falar sobre o sepulcro de Jesus, como ele foi selado, ou seja, para ser protegido de que ninguém fosse pegar o corpo de Jesus. Ou então, uma forma do incã é proteger. Você tem um incã no teu documento que protege a veracidade do teu documento. Ele significa propriedade, ou seja, esses que são selados, eles pertencem a Deus, e genuidade. Genuinidade, está escrito errado ali, viu? Genuinidade, ou seja, que você é filho legítimo daquele que te selou. Ok? Você pertence a Deus. Eu e você pertencemos a Deus. Aí, ponto número 3. Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Ok? Muita gente crê que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Eu creio que nós vamos passar pela tribulação. Ok? É igual eu falei. São maneiras que você, à medida que você vai estudando a palavra de Deus, você vai chegando a conclusões através dessas lentes. Eu creio que nós vamos passar, sim, por tribulações. Talvez, se eu investir na minha visão pré-milenista, eu não creio que nós vamos passar pela grande tribulação. Antes da grande tribulação, nós como igreja já seríamos arrebatados, né? Amém? Né? Você vai ficar contente com Jesus? Olha, né? Não, nós vamos subir contente com Jesus, não vamos ficar, tá? E eu tenho uma quedinha pelo amilenismo, né? Então eu creio que certa tribulação, uma chacoalhada, a igreja vai passar, né? Por isso, o capítulo 7, se você vai lendo ele, e você vai vendo esses selados que estão diante de Deus, você vê que é uma mensagem de esperança. Lembra que eu falei que ele é uma perspectiva diferente do capítulo 6? O capítulo 6 está falando juízo, juízo, juízo. Está mostrando o selo sendo aberto, o cavaleiro passando pela terra. E o capítulo 7 abre, então, e diz assim, olha, mas não se preocupa. Você que é selado, você está diante do meu trono. Você assiste diante de mim. Ok? Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Ela será poupada na e não da tribulação. Então, você tem alguns versículos aí, e você pode lê-los depois. Ok? Ponto número 4. Nós temos aqui a resposta à pergunta dos ímpios. Quem poderá suster-se diante do Deus irado? Em Apocalipse 6, quando os selos são abertos, eles começam a perguntar, mas quem que vai aguentar todo esse juízo da parte de Deus? Esse Deus aí que está assolando a terra.
Bem, aqui está a resposta. Os selados de Deus, esses aqui serão sustentados, esses não sofrerão o dano. Lembre-se, a história ela é cíclica, de certa forma. A história da Bíblia, ela espelha com os acontecimentos da escatologia, dos sinais dos tempos. Se você for ver o povo no Egito, a praga recaiu sobre o Egito, porém, praga alguma recaiu sobre o povo de Israel. Então não é difícil de crermos, amém? Os salvos terão 3 tipos distintos de glória. A glória de sua aparência, amém. Tem gente que vai ficar mais bonito. Né? Eu vou ter que ficar mais feio. Uma brincadeira. Porque eu já sou muito bonito. Vestiduras brancas e palmas nas mãos. A glória do seu serviço, estarão diante de Deus em contínuo serviço litúrgico, ou seja, estarão adorando a Deus constantemente. E a glória do seu lar eterno, a comunhão com Deus e a provisão celestial. Vai mudar a nossa aparência, a maneira como servimos e a maneira como nós temos o relacionamento com Deus. Mais próximos ainda. Ele já está próximo de nós porque Ele vive em nós. Porém, nós vemos hoje, né, como que com o espelho meio fechado. A gente vê só aquela sombra. Mas vai chegar o tempo em que nós vamos vê-lo face a face. Amém? Mas aqueles que têm o Incan, ok? Na sua testa. Não é um Incan do 666. Cuidado! É o Incan de Jesus. Eu lembro, quando você vai nesses parques de diversão, igual o Universal, a Disney, eu não sei se é bem assim aqui no Japão. Mas no Brasil tinha o Play Center, né? Então você vai no Play Center, você ia, tomava um Incan assim na tua mão para você poder sair do parque e voltar. Né? Mas aquilo, ele sumia rápido, aquilo lá. Tinha que tomar um cuidado, né? Não pode lavar a mão. Você vai almoçar lá no restaurante, não pode lavar a mão. Então, mas o selo de Jesus não apaga. Amém? 5. Há 13 elementos nessa visão do capítulo 7. Próximo, por favor. Ele traz... Não, o de trás. Ele traz uma advertência... Ok? Ele traz segurança e ele traz recompensa. Advertência. Ele diz que tempos difíceis virão. Igreja, esteja preparada, porque tempos difíceis virão contra nós. Né? E nós vamos estar presentes nos dias difíceis. Então esteja preparado para o dia difícil. Traz uma segurança que os selados jamais serão condenados com o mundo, mas, apesar das provas, passarão vitoriosamente. Amém? Então, é uma segurança. E traz uma recompensa que aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro desfrutarão da bem-aventurança eterna. É uma promessa de Deus, e Deus não mente. Amém? Você está com sono? Está cansado? Você tem perguntas? Está cansado, Daniel? Cubi. Tem pergunta? Ok, vamos continuar. Que o tempo corre. Então, página 75. Do ponto de vista do céu de Deus, os selados têm um número exato. Esse aqui é quando nós entramos nessa parte dos 144 mil. O Hernandes Dias Lopes ele tem uma visão calvinista a respeito da Bíblia, né? Uma teologia calvinista. Em certos pontos, eu concordo com ele que Deus sabe o número de pessoas que serão salvas. Ok? Nós sabemos. Quer dizer, nós não. Deus sabe. Né?
Os 144 mil, com certeza, ele não é um número literal, ok? Não são só 144 mil pessoas que serão salvas. Porém, Deus, na sua totalidade, Ele sabe quantas pessoas serão salvas. Você já ouviu falar, né, ou talvez um testemunho de Jeová já bateu Quem aqui nunca teve um testemunho de Jeová batendo na sua porta? Não? Talvez a Joyce e o Stuart ainda, que estão de casa nova, né? Mas antes já foi batido o testemunho de Jeová. O que o testemunho de Jeová ele crê? No pós-milênio. Ele crê que o milênio está sendo estabelecido com a pregação do Evangelho e vai chegar um ponto em que todos haverá a paz 100% na terra e o reinado de Cristo, e o homem vai lá estar sentado lá do leãozinho. Tal, é o que está na revistinha lá do coisa, né? Então, eles creem nisso, por isso que eles trabalham tanto na evangelização. É uma das razões que eles estão lá toda semana batendo na tua porta, entregando aquele folhetinho do Sentinela para você. Porque ele crê que através da pregação ele está estabelecendo o milênio. Ok? Os Testemunhos de Jeová, eles têm uma doutrina que fala a respeito dos 144 mil. Eles creem que os 144 mil vão estar no céu. Afinal de contas, terá novo céu e nova terra. E eles creem que nós, que recebemos a palavra de Jeová, no caso, né, vamos ser esses seres que vão viver nessa terra reinada por Cristo. E 144 mil selados, pessoas especiais, vão estar governando junto com Cristo no céu. Uma vez, uma pessoa que eu conhecia falou assim que ele era um adolescente. O Testemunho de Jeová começou a discorrer a respeito dos 144 mil com ele. E ele falou assim, mas os 144 mil aqui, se você for no capítulo 14, vai também falar sobre eles. E diz que eles são homens virgens. Não tiveram contato com mulher. Né? E ele dá outras características a respeito deles. Aí o Testemunho de Jeová falou assim, só que esse Testemunho de Jeová, em particular, estava dizendo que o número de pessoas a serem salvas no final dos tempos era 144 mil apenas. Né? E ele falou, então, ele deu uma... né? Homens virgens, né? Que legal. E aí ele falou assim, você não tem medo de você pregando para mim, eu tome o teu lugar entre os 144 mil? Aí ele falou que o Testemunho de Jeová lembrou que tinha um compromisso naquele momento e precisava ir embora. Né? O que acontece? Não é um número limitado. Ok? E esse é o pequeno ponto que eu, particularmente, tenho uma discordância com o calvinismo. Quando coloca-se uma linha de número de salvos já determinada. Ok? Já determinada. E como que, assim, dizendo assim, que alguns, não adianta, a graça não vai atingir de maneira alguma, e aqueles que foram já predestinados a serem salvos, esses aí vão ser salvos, não importa a sua decisão. Então, assim, é só esse ponto que me pega a respeito do calvinismo. O calvinismo é uma teologia muito boa e de Deus. Ok? Porém, nesse ponto, eu tenho um pezinho atrás. Daí eu creio mais numa outra teologia. Então,
Pode. A dúvida não é pecado. A dúvida, ela é um primeiro passo para um maior conhecimento e busca pela palavra de Deus. Né? O que acontece... perdão. Então, o que acontece aí é que essa divergência entre calvinistas e arminianos, entre pré-milenistas e amilenistas, separa. E a Bíblia não é o intento da palavra de Deus separar. O intento da palavra de Deus é unidade. Entendeu? Esse que é o problema. Então, são duas vias que caminham em paralelo e em algum momento elas se encontram. Não tem como eu dizer que uma é certa e que outra é errada. Porque, por exemplo, eu não vou chegar no céu, Deus vai chegar, o anjo vai estar lá na porta e dizer assim, calvinista, arminiano. Aí eu falo, arminiano. Fala assim, desculpa. Pega aquela porta ali, faz favor. Não é assim. Né? É o relacionamento que nós temos com Deus. Bem, vamos continuar, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Onde nós estávamos? Do testemunho de Jeová. Né? E tem a interpretação dispensacionalista que fala que os 144 mil serão judeus. Ok? Serão judeus e que, igual eu falei para vocês já, isso traria como consequência um plano de salvação para Israel, um plano de salvação diferenciado para nós gentios. Ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa interpretação. O que nós cremos aqui é que esses 144 mil são uma representação da plenitude de salvos, de gente salva. Porque o número 12 na Bíblia, ele tem o intento de mostrar plenitude, ou seja, inteireza. Né? Há algumas interpretações que dizem que 3 da Trindade vezes 4 do todo, então aí forma o 12 da plenitude. Eu já acho que já é um exagero. Né? Mas crê-se que é o 12 vezes 12 vezes 1000. 1000 significa a inteireza de tempo. Ok? Então são os crentes de todas as épocas selados por Deus. É um número simbólico, ok? 144 mil, ele é simbólico. Ele não pode ser levado na literal. E ele não pode também se aplicar às tribos de Israel, porque se você for ver nessa lista, falta a tribo de Dan. Né? E existem tribos aqui que já não faziam parte, que é Benjamim, né? Benjamim e Efraim, certo? Que ele fala que tinha uns 12 mil aqui também. Isso, Levi e José. Porque José se torna Benjamim e coisa, né? Efraim. Eita. Ainda bem que vocês estudam a Bíblia, tá vendo? Mas não é, tá bom? Não é os judeus. Pronto. Ok? Ponto final. Se você ler aí no capítulo, você vai entender, ele te dá um pouco mais com detalhe, né? Mas depois também se você tiver dúvidas, a gente pode também conversar a respeito disso. O porquê que, por exemplo, que Dan não estaria aqui. Talvez por causa da condenação de Dan, a idolatria, etc, etc. e tal. Tá ok? Dan. One tribe of Israel. Ok? E a igreja, finalmente nós chegamos à conclusão de que a igreja é o Israel de Deus. Ok? A igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Nós somos, em Cristo, descendentes de Abraão. Ok?
e nós somos o povo de Deus. Amém? Então, nós como igreja, nós somos o Israel de Deus. É muito interessante quando você vê essa parte pela visão preterista. É interessante que ele tem algumas coisas bem diferentes a respeito disso aqui. Mas nós cremos o quê? Que simples de que dessas tribos, esses 144 mil mostram a soberania de Deus, os seus selados, os seus escolhidos, livres diante de um tempo de tribulação, a esperança que nós temos de que, mesmo em meio às lutas, nós somos separados diante de Deus e que nós somos o Israel de Deus. Ok? Só o último ali, para nós recapitularmos e acabarmos aqui. Esse aqui é só para você ter uma visão geral daquilo que nós falamos a respeito da crença dispensacionalista, Testemunho de Jeová, pré-milenismo e amilenismo. Né? Os 144 mil, eles, para o Testemunho de Jeová, ele é a totalidade dos salvos. Né? Para o dispensacionalista, os judeus que se converterão depois do arrebatamento da igreja. E o pré-milenismo e amilenismo creem que os 144 mil são a Igreja Universal de Cristo e de Jesus, de judeus e gentios. A Igreja Universal de Cristo com judeus e gentios fazendo parte dela. Nós, como pré-milenistas e amilenistas, creio eu que quase que todos aqui se encaixam nessa categoria, né? Cremos que os 144 mil é um número simbólico, não se aplica literalmente às tribos de Israel, porém a igreja e o Israel de Deus. Ok? Então, é isso.